Olá, sou Cláudio Quadros, cirurgião oncológico. Hoje estamos gravando mais um episódio do podcast Em Defesa da Vida. Hoje estamos entrevistando Erickson Freitas, um paciente meu que foi diagnosticado com lipossarcoma em 2021. E ele vai falar de todos os tratamentos que ele fez. Mas antes da gente conversar com Erickson, cabe ressaltar que lipossarcoma ainda é um grande desafio na oncologia. É um desafio porque muitas vezes o lipossarcoma abdominal, ele se apresenta em mais de um local e ele tem a história natural dessa doença de que ele vai recidivando e a gente ainda tem algumas limitações de medicações para o tratamento do lipossarcoma. Então, vamos começar aqui nossa conversa com o Erickson. Obrigado, Erickson, por você ter vindo. Mas me diga, então a gente começou o tratamento em 2021. 2021, exatamente. Como é que você notou que você estava com esse tumor? O que é que você sentia? Então, doutor, na verdade, eu fui fazer uma, uma investigação sobre uma possível hérnia inguinal. E fiz esse exame, foi constatado que existia uma hérnia inguinal. Fiz uma primeira cirurgia, né, com laparoscopia, tudo, ela retornou De que lado a hérnia? do lado esquerdo. Caramba, o Do lado lugar onde você tinha esquerdo. seu tumor, é. Exatamente, do lado esquerdo. Uhum. E aí tive que voltar, porque ela reapareceu, e nesse reaparecimento, na verdade, eu acho que não era, na verdade, a hérnia que estava reaparecendo, e possivelmente já era a massa que estava ali formando aquele invólucro. E aí, nessa segunda cirurgia, o médico me disse, olha, eu constatei que tinha uma massa diferente e tal, e vamos ter que investigar. Por solicitação até de sugestão de uma prima minha que trabalha no Hospital São Rafael, ela me sugeriu, olha, vá para o Dr. Cláudio Quadros, porque ele é especialista na área. E aí ficou, né, Isso. constatado tudo. E É. engraçado Eu que... não me lembrava dessa história sua de 2 cirurgias de hérnia do lado Pois é, esquerdo. exatamente. Mas eu me lembro quando você chegou e você tinha essa ressonância, e de fato você tinha um grande tumor, pegando ali o lado esquerdo da pelve, estava envolvendo a artéria e a veia que leva e traz sangue para a sua perna esquerda, né? Exatamente. E eu me lembro que a primeira cirurgia já foi um grande desafio, né? E a gente estava conversando antes, a primeira cirurgia foi no dia do meu aniversário, No dia do seu no dia 1º aniversário. de setembro de 2021. É. E a gente operou e conseguiu retirar o tumor todo, mas eu me recordo que já foi uma cirurgia bastante difícil. E um achado que a gente teve na cirurgia foi de que o tumor não estava só na pelve. Ele tinha outros pequenos tumores na cavidade abdominal. Espalhado. Então, mostrando como se o tumor fosse multicêntrico, quer dizer, ele não era de um centro só, ele já estava Exatamente. espalhado com outros pequenos tumores no abdômen, mas a gente conseguiu retirar o tumor todo. É um sucesso muito grande, porque consegui retirar tudo e depois eu me recuperei bem. E aí voltei para casa, Pois né? é, Mas nessa primeira cirurgia, o nosso sentimento da equipe cirúrgica era de sucesso, né? Olha, Exato. conseguimos deixar ele sem doença. Isso pra gente, a gente ficou muito feliz. Mas aí, com quanto tempo? 3, 4 meses já estava do mesmo tamanho. 3, 4 meses. Foi muito rápido, A muito recidiva agressivo. foi muito Muito rápida. agressivo. E doutora Patrícia, engraçado que ela não surpreendeu, né? Porque ela, desde o início, ela me preparou. Olha, Erickson, você vai ter muito trabalho com esse tumor, porque eles são um tumor que tem muita recidiva e tal. E realmente foi muito rápido a recuperação Era um dele. tumor que tinha um componente desdiferenciado e indiferenciado. Quer dizer, era um tumor que ele era bastante agressivo. Sim. Que a história natural, pela característica de ser um tumor que estava na pelve e ter outros tumores menores, a gente já esperava de que iria haver uma recidiva, mas não em 3, 4 meses. Sim, Essa foi muito que foi rápido, muito a rápido. grande surpresa e nos deixou muito assustados, né? E eu me lembro que nessa época a discussão era, e aí, vamos só fazer cirurgia? Parecia que cirurgia não era suficiente, porque com 4 meses o tumor estava recidivando. E a doutora Patrícia falava, olha, as opções que eu tenho de quimioterapia são para pacientes em que a gente não consegue retirar o tumor, né? E são opções muito... são esquemas de quimioterapia muito agressivas e com resultados assim, de eficácia questionáveis, né? Quer dizer, muitas vezes você consegue, com a quimioterapia, evitar que o tumor cresça, mas não debelar ele completamente. Exatamente. Foi aí que a gente pensou, olha, vamos fazer uma outra cirurgia para retirar o tumor, mas aí
já indicamos fazer uma quimioterapia intraperitoneal. Foi feita então essa cirurgia É. E eu estava olhando aqui as medicações que a gente usou cisplatina e doxorubicina. Então eu falei, olha, só retirar a cirurgia, o próprio tumor está me dizendo que não é suficiente. Porque eu retirei, 3, 4 meses o tumor voltou e cresceu muito. É. Então vamos tirar de novo e vamos tentar fazer uma aplicação de quimioterapia dentro da cavidade abdominal, aquecida, para ver se essas células que porventura possam ficar na cavidade abdominal, essa quimioterapia possa ajudar a debelá-las, né? Então nessa segunda cirurgia já foi feita a RAPEC, né? Já fiz trabalho com essa quimioterapia. Eu estava olhando aqui, a gente fez cisplatina e doxorubicina. Exatamente. A gente conseguiu retirar o tumor todo. Fez cisplatina e fez doxorubicina. Como é que foi seu pós-operatório com essa cirurgia? Todas elas, na verdade, o pós-operatório foi muito forte. No caso dessa segunda cirurgia, ainda foi pior, por conta né, de ter ficado muito tempo fazendo aquela lavagem, né, com a substância. Teve uma recuperação bem lenta mesmo. Né, Você precisou ficar com sonda no nariz? Fiquei com sonda. Muitas vezes o intestino para de funcionar, tem que fazer nutrição na veia. Cerca de quase 15 dias sem funcionamento. E aí nós tivemos muito tempo de UTI, depois ficamos muito tempo, né? Eu acho que eu fiquei quase 20 dias aproximadamente no hospital, até que o intestino voltasse a funcionar. E aí, mais uma vez, nós todos ficamos muito felizes, porque conseguimos retirar o tumor todo, fizemos agora uma quimioterapia, né? mais de 1 hora perfundindo a quimioterapia a 41 graus na cavidade abdominal. Então a gente falou, tiramos tudo que a gente podia ver, o que a gente não viu, a gente colocou quimioterapia aquecida na cavidade para poder esterilizar. E falamos, pronto, debelamos. Agora fomos embora. E aí, como é que foi depois? 4 meses depois, estava ele lá de novo. 4, 5 meses depois, ele voltou e os sintomas todos de novo, né? E sempre no abdômen, sempre né? Que é a história do lipossarcoma, né? Ele fica voltando dentro da cavidade abdominal. Procurando os espaços onde ele pode crescer, onde ele pode se difundir. E aí, realmente, voltou de novo os mesmos sintomas, ele voltou a crescer. E aí 4 meses depois. 4, 5 meses, 6 meses depois, já estava tudo do mesmo tamanho. E aí voltamos a fazer a ressonância e aí fomos para uma terceira cirurgia. Fomos para a terceira cirurgia, eu falei, olha, a gente fez quimioterapia hipertérmica, não parece ter feito nenhum efeito, vamos entrar para tirar o tumor, né? Que é o que a gente pode fazer, né? Exatamente. Eu acho que a gente já estava aí vendo de que de fato era um tumor agressivo, que a tendência dele era ficar voltando, mas o que a gente podia fazer era tentar entrar, operar, tirar. E foi nessa terceira cirurgia a gente já não conseguiu retirar todo o tumor. Porque o tumor já estava pegando ali, já estava muito próximo, já estava invadindo ali a artéria e a veia que leva e traz o sangue para a perna, né? E para poder retirar aquele tumor, teria que fazer uma cirurgia vascular complexa, né? De botar prótese em artéria e reconstruir veia. E eu falei, fui muito sincero contigo. Eu falei, Erickson, eu acho que fazer uma cirurgia desse porte, num tumor que está voltando há 4 meses, com risco de você perder a sua perna. Não valeria a pena o risco. Eu acho que foi muito importante termos conversado contigo e a história natural do tumor, dele estar voltando, quer dizer, faça uma cirurgia enorme, né? Com risco de você perder a perna para daqui a 4 meses voltar de novo. Exatamente. Então a gente aí não conseguiu. Na terceira cirurgia a gente não conseguiu retirar o tumor todo. Eu digo assim que todo o processo ele foi muito transparente, né? Os médicos toda a equipe médica ela foi, olha, acontece isso, acontece aquilo, você vai passar por isso, você vai passar por aquilo. A gente não tem certeza de efetividade porque é tudo, né? Mas eu me predispus a tudo, doutor. Tudo que eu podia fazer, se eu tivesse 1% de 1% que eu tivesse de chance, eu faria. A gente estava lutando por esse 1%. Claro, não tenho a menor dúvida. E eu me lembro que eu faço parte de um grupo de pesquisas com pesquisadores da Fiocruz. Sim. E já nessa terceira cirurgia, a gente vendo que o tumor estava voltando, eu falei, Erickson, vamos pegar um pouco desse tumor. Você lembra que eu falei para você? Exatamente. Vamos cultivar esse tumor em laboratório. Vou até falar o nome de todos os pesquisadores para dar o crédito a eles. Mas sim, Daniel Pereira Bezerra, que é o pesquisador principal, Milena Botelho Pereira Soares,
Luciano de Souza Santos, Valdenísia Rodrigues Silva, são os pesquisadores lá da Fiocruz. Então eu falei, olha, nessa última cirurgia a gente já tinha falado com ele, a gente tem um projeto já de andamento já de muitos anos com a Fiocruz, de em pacientes com metástases peritoneais, a gente fazer uma cultura dessas células para testar medicamentos que pudessem ser efetivos contra essas células in vitro. Né? Então eles pegam, a gente tira o fragmento, eles levam lá para o laboratório, eles conseguem cultivar essas células e ficam botando várias opções de quimioterápico in vitro, né, lá no laboratório, para ver quais os quimioterápicos e quais as associações desses quimioterápicos provar a eficácia, né? Conseguem matar aquelas células. Né? Um teste de sensibilidade in vitro ao quimioterápico, para pensar de utilizar um quimioterápico no peritônio, de ação direta. Sim, claro. Né? Então a gente já tinha feito isso, e nessa terceira recidiva, que a gente não conseguiu retirar o tumor todo, a gente conversou de uma forma multidisciplinar com a equipe da oncologia clínica, né? E com a equipe da radioterapia também na época. Né? A radioterapia, eu me lembro que acabou não indicando, porque estava recidivando de forma multicêntrica, não era um tumor no local só, mas tinha tumor em várias partes do abdômen, quer dizer, não teria que irradiar seu abdômen todo. Né? Mas o que mais comprometia era aquele na pelve. E eu me lembro que a doutora Patrícia falou, olha, as opções de quimioterapia que eu tenho são muito tóxicas e com efeitos colaterais muito grandes e com resultados questionáveis. Foi aí que a gente, tendo tido o teste de sensibilidade feito na Fiocruz, a gente identificou três quimioterápicos que juntos conseguiram matar as células do tumor. Me lembro dessa consulta que a gente fez. E nesse momento eu disse, então vamos testar. Vamos. A gente identificou que cisplatina com paclitaxel e melphalan, em concentrações que a gente conseguiria estabelecer, porque eles testaram essas medicações em várias concentrações, chegou na concentração que falou, olha, essas três medicações juntas conseguem inibir o crescimento das células. Exatamente. Né? Então a gente já não tinha mais opção de fazer uma cirurgia para retirar o tumor, e aí foi proposto para você fazer uma PIPAC, que é uma laparoscopia em que a gente faz uma aspersão do quimioterápico sob pressão, porque você faz uma laparoscopia com pressão dentro da cavidade abdominal, e a gente ia jogar esses quimioterápicos, né, por aspersão, são em pequenas gotículas, né, para ver se esse quimioterápico no abdômen poderia inibir o crescimento das células. Né? Inicialmente seriam 5 aplicações, né? A gente tinha previsto em 5 aplicações. E aí fizemos uma por mês, se eu não tiver. Foi uma por mês. Era o único tratamento que você estava fazendo, Sim. Era um por mês, a gente fazia uma laparoscopia. Agora, por você já ter tido 3 procedimentos cirúrgicos de citorredução, sendo que o segundo foi uma citorredução com quimioterapia hipertérmica, você tinha muitas aderências. Sim. Então, a grande dificuldade de fazer a PIPAC era a gente conseguir desfazer as aderências. Quer dizer, eu me lembro que na época nunca se tinha feito até então PIPAC com essas 3 medicações, nunca se tinha feito PIPAC para sarcoma e nunca se tinha feito PIPAC em paciente com aderências. Inclusive, aderências eram uma contraindicação para fazer PIPAC. Sim. Né? Mas, diante Era uma oportunidade. De uma oportunidade, a gente tinha 3 medicações que tinham possibilidade de ter um efeito no peritônio. O pessoal da oncologia clínica falou, olha, acho que se Erickson topar, vamos tentar usar. Não tem a menor dúvida. E a gente aí fez a primeira, né, fez a segunda, PIPAC. Isso. Na terceira, você acabou tendo uma perfuração do intestino. Que por conta de ter que desfazer as aderências, acabou perfurando uma parte do seu cólon, seu intestino, que a gente fez uma nova cirurgia, costurou, você não precisou ficar com colostomia. Mas aí eu falei para você, Erickson, acho que está começando a ficar perigoso isso aí. Ali, naquele momento, não que ela tenha sido, digamos assim, o pior pós-operatório em termos de procedimento, mas foi o tempo que eu passei mais no hospital. Foram quase 60 dias, tomando ali 5 antibióticos e uma equipe médica o tempo todo ali. Aquilo me assustou um pouquinho. Porque quando eu via toda aquela equipe, né, muito preocupada... Eu acho que a gente estava muito preocupado, porque era uma complicação, né, diante de um procedimento que a gente estava considerando como um procedimento experimental, né, e a gente sabia que tinham 3 quimioterápicos que estavam na sua cavidade abdominal, e a gente tinha receio de que, apesar de ter
costurado e consertado ali o defeito que teve no intestino, de que isso pudesse ter um processo, um abscesso, uma coleção. E foram alguns dias que eu fiquei É. Teve essa perfuração e eu fiquei alguns dias ainda no hospital. Engraçado que eu recebi alta e a princípio estava tudo tranquilo e eu dei um espirro. Eu espirrei. Você vê que as coisas de Deus são incríveis, né? Eu dei um espirro. E aí, nesse espirro, minha esposa fez: olha, você tá com um hálito assim, diferente e tal, e respingou alguma coisa. Já começou a ficar mais difícil porque, digamos assim, muito embora o processo de cirurgia, ele é um processo difícil, de recuperação e tudo, mas já começou aquela informação assim: olha, a gente não está conseguindo, a gente não está, né? E aí fomos para uma outra consulta, aí a doutora Patrícia já não estava mais, nós começamos com o doutor Jadeilton, e aí o doutor Jadeilton recomendou fazer a quimioterapia venosa, que na verdade foi feita através do Portcat, né? E aí nós fomos fazer a quimioterapia. Foram 5 sessões, cada sessão foram 5 dias. Eu chegava no hospital 8 horas da manhã e saía 3 horas da tarde. Então era um dia inteiro de 5 dias 5 seguidos. dias, uma semana inteirinha, 5 dias. Ao todo foram 25, né? Se eu botar para 5 dias, 5 dias, descansava 3 semanas, fazer depois mais mais 5 dias, descansava 3 semanas, mais 5 dias. E assim foi durante as 25. E os efeitos colaterais disso aí? Terríveis, terríveis. Perdeu o Foram cabelo? tudo. Foi assim, perdi cabelo, eu cheguei a pesar 55 quilos, saí do hospital com 55 quilos, muito magro, muito debilitado. Assim, foi uma quimioterapia muito difícil, muito traumática e assim, com efeitos muito fortes. Eu acho que agora você sente um pouco do que a doutora Patrícia tinha Sim, falado, né? sim. E falou: olha, vamos tentar pipar aqui antes da gente entrar na Exatamente, quimioterapia, né? Exatamente. E aí eu me lembro que eu até questionei com ela assim: ô doutora, a senhora tinha dito que a quimioterapia e tal não teria muita efetividade. Olha, Erickson, nós já tentamos todas as cirurgias, então nesse momento, a partir de agora, nós vamos tentar um outro processo e vamos. Se você estiver disposto a fazer, eu disse: não, doutor, eu estou disposto, sim, vamos fazer. E aí fomos para fazer essa quimioterapia, que foi realmente assim, bem terrível. Erickson, você fez a primeira cirurgia, depois fez a segunda cirurgia com quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, né, em que a gente conseguia retirar o tumor todo, mas o tumor voltava. Depois fez a terceira cirurgia, que a gente não conseguiu retirar tudo. Depois fez mais 3 sessões de PIPAC, com quimioterapia intraperitoneal. Depois você fez as 5 sessões de quimioterapia. E quando a quimioterapia acabou identificando de que não estava conseguindo fazer com que o tumor parasse de progredir, você fez radioterapia. O que é que te levava a continuar com o tratamento? Onde é que você buscava força nesse processo todo? Em algum momento você pensou em parar? Não, não. Em nenhum momento, doutor. Desde o primeiro dia em que eu soube do diagnóstico, a primeira coisa que eu fiz foi pedir forças. Claro, é um choque, a gente desaba, né, emocionalmente, a gente fica muito triste, é muito forte a gente receber uma notícia dessa. Mas a primeira coisa que eu fiz foi: Deus me dá forças para lutar. Você se arrepende de algum tratamento que você tenha Nada, feito? absolutamente nada. Mesmo depois de você ver que o tumor estava faltando? Não. Eu fico me imaginando no seu lugar. Uhum. Né? A gente fez aquela primeira cirurgia grande e aí 3, 4 meses depois o tumor voltou. Qual o sentimento que você tinha, assim, como paciente, da gente falar: olha, o tumor voltou, Erickson, depois de a gente ter retirado o tumor todo? E isso aconteceu em 2 Sim, vezes, sim, né? sim, sim. Não, como eu falei, se eu tivesse 1% de chance em cada procedimento, eu teria feito. Né? Então, assim, a gente pensa, o que eu ficava imaginando, o que minhas filhas gostariam que eu fizesse, que eu desistisse? O que minha esposa queria que eu fizesse, que eu desistisse? Não. Então, assim, a gente tem que ter essa força de vontade. A gente tem que ter coragem. É uma doença muito forte, é uma doença agressiva, mas você tem que ter força, você tem que ter coragem de enfrentar ela. Eu acho que é muito importante o que você está falando, porque muitas vezes o paciente, depois de um procedimento desse, pode sentir: olha,
estou diante de um insucesso, né? Estou diante de uma falha. Mas o insucesso seria se a gente não tivesse conseguido retirar seu tumor na Sim, primeira claro, não cirurgia, tenho a menor né? dúvida. Então, quer dizer, o sucesso foi ter conseguido retirar. Se o tumor voltou, é porque ele é agressivo. O que é que vamos fazer? A gente vai esperar, vai deixar ele aí? Vamos utilizar os recursos que a gente tem, vamos tirar ele de novo, Sabe o que né? seria sucesso para mim, doutor? Se eu não tivesse tido a chance de fazer, entendeu? Se eu não tivesse tido cada oportunidade dessa, aí teria sido um sucesso para mim. Mas eu tive a oportunidade e eu agradeço a Deus todos os dias por isso, porque eu tive a oportunidade de poder fazer tudo isso. E eu não me arrependo um segundo de tudo que eu fiz, por todo o sofrimento que eu passei, entendeu? Então, assim, é, 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 a vida é um bem preciosíssimo e a gente tem que lutar por ela a todo momento, a todo momento. Isso é que me levou a fazer tudo isso, entendeu? Eu acho que esse relato é muito, muito, muito importante mesmo, porque, de fato, eu acho que a gente ficar tranquilo de ter feito tudo o que a gente podia, a gente não tem como garantir o resultado, né, de cada procedimento que a gente tá fazendo. O que a gente tem que garantir é de que aquele procedimento, né, aquele tratamento naquele momento é o que há de melhor, é o que temos para oferecer, e vamos atrás desse 1%, né? Vamos atrás do Sim, resultado que é possível. E acredito, olha, desde 2021, a gente está em 2025, está há 25, 4 anos 4 essa anos, luta. Eu acredito que se a gente não tivesse percorrido tudo isso, exatamente, talvez a situação fosse exatamente. muito pior. E assim, é uma visão minha, não é porque você foi diagnosticado com câncer que sua vida acabou naquele momento, de jeito nenhum. Aconteceram muitas coisas em minha vida, eu fiz muitas coisas. 4 anos, né? 4 anos, só pra você ter ideia, eu voltei a estudar, voltei a fazer faculdade, um curso que eu sempre quis fazer. Mas me conte, antes de você Então falar assim, desse curso da faculdade, não, mas é isso que eu como tô é que está seu tratamento oncológico hoje? não, assim, eu até esse 1 ano e 3 meses, eu não fiz nada, né. Depois da radioterapia, você não fez mais Não, nada? eu fiz alguns tratamentos com homeopatia, né, também parti para esse momento de buscar algumas coisas, me serviu para me dar um reforço na minha imunidade muito muito grande. Eu sempre me alimentei muito bem, melhorei ainda mais a alimentação, eu procuro me valer de muita coisa Mas foi natural, decidido, então, não fazer mais não fez quimioterapia, que porque foi considerado que seu tumor não respondia à quimioterapia. exatamente, exatamente. Então, qual foi a minha conversa então com o doutor Jadeilton? Foi: "Ó doutor, essa nova quimioterapia, se ela não for efetiva, não vale a pena a gente tornar a fazer. Se houvesse alguma coisa nova a ser feita, eu faria, mas essa que a gente sabe que não tem resultado, não adianta a gente fazer". E o tumor Então, permanece do mesmo tamanho? permanece do mesmo tamanho. Mas quais são as limitações que esse tumor te traz? Olha, locomoção, né, tem aquilo que eu mais gosto de fazer. Você sente Exatamente. dor? Muita, muita. Eu vivo à base de remédio mesmo para segurar, Quais porque são as medicações que você eu toma? uso Restiva, né, que é um Um adesivo adesivo. adesivo, e dipirona o tempo todo, né. É o que me e mesmo assim, vou lhe ser muito sério, mesmo assim, as dores são muito, muito fortes. E Você interessante já que usou morfina? Você usa a já Restiva que... já já usei, morfina, já usei Mas aí você deve ter Tilex, substituído a morfina comprimido para os adesivos de os adesivos Restiva. melhoraram muito minha qualidade de vida. Nesse sentido, deu uma amenizada bastante. Agora, o que que acontece? Por exemplo, quando eu vou dormir é muito difícil, porque os edemas, eles, É. a pressão, eles começam a Então, você está doer. ciente que você está no tratamento paliativo. E isso, exatamente. Inclusive E isso agora, não lhe traz, assim, ó, tratamento paliativo, isso não lhe traz algum tipo de ansiedade, de preocupação, mas que isso já está claro para você, né? O tá, tratamento oncológico, a quimioterapia não está mas resolvendo. lógico que traz, assim, a gente fica eu dizer aqui que eu não fico triste seria É. absurdo dizer uma coisa dessa. Claro que a gente fica. Mas assim, Mas está muito claro na sua cabeça. muito, muito claro. Tanto que agora a gente vai começar com a quimioterapia oral, né? Apenas para
E nos relatórios que o doutor Redeito fala, ele deixa muito claro que é um tratamento paliativo. E eu não tenho, assim, nenhuma ideia De que é diferente de que é disso, né? diferente disso, de que tem a Você sempre ilusão foi de muito que. lúcido, muito claro, e as Não, coisas sim. foram sempre muito conversadas contigo do jeito que elas são, né? E eu lhe Não digo, tinha como ser diferente, não, né, eu lhe Alex? digo muito claramente, eu continuo firme e forte e vou até onde der. Eu não vou parar minha vida porque eu estou em Vivendo tratamento. apesar É do claro, câncer. é lógico, lógico. Eu não vou parar minha vida porque eu estou em tratamento paliativo e eu... De jeito nenhum. É brigando com minha esposa o tempo todo que ela não quer que eu faça as coisas, Ela não entendeu? quer que você faça as Não coisas. quer que eu Da faça. outra vez que você esteve Não. lá comigo no consultório, ela É. falou que você tinha virado carpinteiro. Que história é essa? Ai, E que ela fica preocupada que eu você fico comprou um bocado de material de carpintaria. eu faço o seguinte, eu tenho que fazer alguma coisa, porque ficar em casa sem fazer nada eu não vou aguentar. Então eu fico inventando coisa. Por isso que eu voltei a estudar, por isso que eu tenho que. A gente tem que deixar a mente trabalhando também. Né? A mente da gente tem que trabalhar. A gente não pode efetivamente parar tudo e eu vou me. Em nenhum momento eu pensei em ficar em cima de uma cama esperando, entendeu? Piorar. Muito pelo contrário. Eu acho que tem duas coisas fundamentais, doutor, que me fazem estar aqui dessa maneira que eu estou. Uma é porque eu sempre fui uma pessoa que cuidou muito da saúde. Eu sempre fui muito ativo, pratiquei muito esporte. E a outra é que eu não me entrego. Eu me recuso a me entregar, sabe? Diziam que eu era uma criança muito teimosa. Então eu continuo um velho teimoso. Entendeu? Eu não desisto de jeito nenhum. Eu fico e vou seguindo A até, sua teimosia te até mantém em onde. pé. Ué, até quando Deus disser assim, né? Ó, filho, agora Agora. chegou a sua vez. Mas enquanto não for isso, E que eu não seja por vou. agora, né, Alex? Não, eu quero. Eu disse para doutor Gedeito ontem, falei o seguinte, doutor, vai que alguém descobre um tratamento para isso lá na frente. Se eu deixar aí me acabar, eu não vou ter oportunidade de pelo menos ver. Se não for para mim, ver alguém ser curado por isso. Então é por isso que eu estou aqui. Porque se eu puder ajudar qualquer pessoa que seja, eu ajudarei. Fale da sua faculdade, como é que é essa Pois história é, aí? esse é um desafio que eu coloquei. Porque eu sempre quis fazer a faculdade de arquitetura, né? A vida me fez passar por outras Mas eu faculdades. me lembro que quando eu fui fazer medicina, eu achava a arquitetura uma coisa Sim, interessante, aquela coisa tudo, mas tinha aquele negócio daquele teste. Na minha é, época tinha um teste que você tinha que ter a aptidão. mão livre, É, né? botava uma coisa pra você desenhar e tinha falado, nunca vou conseguir acertar Foi meu isso, caso. né? Foi meu caso. Aí, como hoje isso não é mais Hoje em dia o pessoal eliminatório, faz tudo no computador, né? Eu acho que não tem nem mais esse teste de desenhar e tal. esse foi um desafio que eu coloquei na minha vida. Eu quero me formar em arquitetura, então eu quero ter a oportunidade. Se eu não conseguir, não é porque eu não tentei, entendeu? É porque as coisas aconteceram de maneira que não era Então, para agora você é estudante de acontecer. Eu sou arquitetura. estudante de arquitetura. Tem que semestre. Eu estou no segundo semestre agora. Segundo semestre. Depois de E tá 5. gostando, Alex? Tô gostando É demais. mesmo? Um curso muito bom aí, assim, me dá a oportunidade de estar inserido, Tá né? inserido. De estar inserido. De saber que eu não estou de fora do processo todo da vida, né? Eu estou dentro da vida, eu estou fazendo parte dela. Eu estou contribuindo com alguma coisa. E é isso que eu quero. Continuar contribuindo, continuar fazendo, ajudando minhas filhas, minha família, e vou tocando até quando der, entendeu? E assim, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não. Eu tenho minha mente, na verdade, minha mente ela é repartida em dois polos. Um, sabendo que a qualquer momento eu posso ir, e o outro, pensando o seguinte: e se eu não for? Eu fiquei parado, não fiz nada? Não, eu tenho que ir, Você né? vai ficar pensando, posso ir E aí? parado, né? Entendeu? Seria até uma ingratidão minha, né, com a equipe médica, com minha família, com Deus, se eu estivesse aqui murmurando, depois de todo o esforço que todo mundo teve para me trazer até aqui, eu ficar murmurando, reclamando, não, eu tenho que agradecer a equipe médica, a minha família, os meus amigos, agradecer a Deus o tempo todo. E é isso que a gente faz, entendeu? É isso que eu faço no meu dia a dia. Entrego todos os dias a minha vida para Deus e digo assim, ó, segura mais um pouquinho aí. Você é uma pessoa feliz, Alex? Sou muito feliz. Eu sou muito feliz.
o mais importante disso tudo é que os nossos sonhos, eles continuam, né? Nem a doença pode apagar a nossa vontade de viver, nem a nossa disposição de realizar os nossos sonhos. Então, o meu sonho, por exemplo, de virar um arquiteto, de ser um arquiteto um dia, É, ele continua e eu vou até o fim. é, isso é muito bonito. Uma coisa que faltou dizer é de que aquele tratamento todo, aquela pesquisa toda que a gente fez de retirar um pedaço do tumor e os pesquisadores da Fiocruz desenvolverem, replicarem aquelas células, cultivarem aquelas células do tumor e utilizar várias medicações para ver quais eram as medicações que eram mais efetivas contra o tumor, em que concentração, que medicações juntas, e o fato da gente ter utilizado isso na forma de PIPAC, isso foi a primeira vez que se tem relato, né, no mundo de se ter feito para lipossarcoma com aquelas medicações e com esse objetivo. E nós levamos essa experiência no Congresso. Eu até tinha pedido sua autorização para a gente Sim. levar no Congresso Mundial de Doenças do Peritônio, que aconteceu em Veneza, em 2023, né, mostrando de que é factível de fazer, né, e, enfim, mais para mostrar de que isso é possível ser feito. E eu fiquei feliz de fazer parte disso. É. Que de alguma maneira, mesmo que tenha sido mínimo, mas eu contribuí com alguma coisa. Contribuiu para que outras pessoas que talvez Claro, estejam em situações semelhantes claro, a à gente não sua. deve pensar só, eu vou pensar na minha cura e existem outras pessoas que E passaram eu por isso que a gente tem que acredito que ajudar. chegamos até onde chegamos pelo somatório de todos os tratamentos que foram Eu feitos. não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida É, disso. É por isso que eu continuo dizendo que valeu a pena, sim. sim, valeu. E que mensagem você daria para um paciente que acabou de ser diagnosticado com câncer, ou que está, né, com diagnóstico de lipossarcoma, ou até que está em tratamento paliativo como você? Né, que eu acho que o paciente com câncer que chega no estágio em que você fala, olha, eu estou no tratamento paliativo, não vou conseguir ser curado, mas estou tentando ser tratado para que o tumor fique parado, ou que regrida um pouco, mas essa perspectiva de cura, pelo menos no momento, a medicina não traz como alternativa, né? É, é, que recado você daria? O que é que você falaria para uma pessoa que está passando por um tratamento assim? Pô, eu não sou dono da razão, não sou dono né, do conhecimento, mas tem uma coisa da qual eu tenho absoluta certeza, que muito embora o câncer, a vida continua. Continua e eu digo para toda e qualquer pessoa, faça aquilo que é certo fazer. Acredite na sua vida, acredite em você, no seu potencial de postergar, de ficar inteiro, de seguir. Siga fazendo aquilo que pode ser feito, né? Eu costumo conversar com minha psicóloga, a gente não pode resolver tudo, mas aquilo que a gente pode resolver, a gente vai e faz. Então, não acabou a vida, né? A minha vida não acabou por causa do câncer. Então eu continuo fazendo as coisas que eu posso fazer e lutando e vou continuar lutando. Pode me chamar de teimoso, mas vale a pena, gente, vale a pena porque a vida é o bem mais precioso que a gente tem. A vida é o bem mais precioso que a gente tem. Acho que essa é a grande mensagem desse podcast em defesa da vida. E eu peço para você que está assistindo e que vem acompanhando esses episódios, que passe a acompanhar o nosso canal, né? E que dê um joinha. Eu pensei que eu nunca fosse falar isso, né? Que fica parecendo uma coisa assim, né? Meio, né? Mas a gente precisa para que os algoritmos do YouTube possam levar esses episódios à frente, né? E que mais pessoas possam estar assistindo e que esse projeto continue em frente. E eu agradeço a você, Erickson, por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de poder dar aqui meu É, testemunho e, quem sabe, ajudar as pessoas E a gente aprende muito contigo, com o seu Amém. relato, com sua Bom, presença, com a sua alegria. Eu sinto que você é uma pessoa alegre, você pode ter certeza. né? E fico muito feliz de saber de que, né, com tudo que a gente fez, a gente conseguiu chegar a 4 anos de você fazendo arquitetura, fazendo seus móveis, estando feliz com vários projetos à frente. E vou me formar, viu? Com certeza. Você me convide para essa formatura, viu? Falou, meu amigo. Muito obrigado. Muito Viu? obrigado.